Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero estimular você a nos escrever compartilhando sobre a qualidade da recepção do programa aí na sua região e sobre o valor dos nossos estudos para a sua vida. Hoje eu registro a carta que Maquinair nos enviou. Ele é da cidade de Cachoeira Alta, no estado de Goiás. Foi essa a sua mensagem. Graça e paz de Jesus Cristo. Pastor, o meu desejo é que esta carta encontre a todos da equipe da Rádio Transmundial com saúde. Esta é a minha oração todos os dias. Eu ouvi a leitura da carta de Judas e eu achei muito bom. Uma só pergunta. No livro de Atos 1:12, que foi citado nesse programa de Judas, no final do versículo, no caminho de um sábado. O que significa isso? No mais, um grande abraço para todos. Maquinair. Querido irmão, obrigado por sua correspondência e parabéns pela prática do culto diário devocional. Essa prática que tem sustentado muitas famílias. Mas também agradecemos a Deus porque Ele tem usado os nossos programas para despertar o teu interesse no estudo mais profundo da sua palavra. Como lhe respondi, essa distância era uma prática que os judeus adotavam em obediência à lei. Na verdade, era um legalismo rigoroso que restringia a aproximadamente 1 quilômetro a distância que um judeu poderia percorrer no dia do sábado. No texto de Atos 1:12, entendemos que o Monte das Oliveiras, onde eles viram Jesus subir, ficava então aproximadamente a 1 quilômetro de distância da cidade de Jerusalém, para onde eles foram e ficaram na casa, provavelmente, de Maria, mãe de João Marcos. Agora chegamos ao momento em que nós pedimos as bênçãos de Deus para esse tempo de estudos. Nós vamos orar e eu quero convidar você e a todos que me ouvem nessa hora a falarmos com Deus. Pai querido, obrigado porque podemos falar contigo e pedimos então a tua direção e a iluminação do teu Santo Espírito para esse tempo de estudo. Que aquilo que aqui for comentado sirva para a edificação de muitos irmãos e para a salvação daqueles amigos que ainda não conhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Pedimos, Senhor, a tua bênção para a vida familiar, ministerial e social de cada um dos nossos ouvintes. E, Senhor, pedimos que o Senhor nos dê agora completa visão daquilo que o Senhor tem revelado no Apocalipse para nós. Que esse estudo possa edificar as nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos mais um capítulo do livro de Apocalipse. Vamos estudar a primeira parte do capítulo 19 de Apocalipse, versículos 1 a 10. Nesse texto encontramos o relato da celebração no céu pela vitória marcante obtida pelo Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Antes de começar as séries de julgamentos, o Apocalipse já tinha afirmado a posição exaltada do Senhor Jesus.
Jesus recebe a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O Senhor Deus é todo-poderoso. O Pai se assenta no trono e vive eternamente e recebe das suas criaturas glória, honra e poder. O Pai e o Filho recebem o domínio pelos séculos dos séculos. Veja lá no capítulo 5, versículo 13. As cenas de julgamento, então, demonstram o quê? A soberania de Deus. No intervalo entre o sexto e o sétimo selos, Deus está no trono e recebe o louvor daqueles que proclamam que Ele possui o poder e a força pelos séculos dos séculos. A sétima trombeta declara o reino universal de Cristo, que reinará pelos séculos dos séculos, dizendo que o Senhor Deus é todo-poderoso, e Ele assumiu o seu grande poder e passou a reinar. Os conflitos do capítulo 14 mostram o fracasso do dragão. Por quê? Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. A cena no Monte Sião, antes das vozes do capítulo 14, mostra o cordeiro em pé sobre o monte. No intervalo antes do derramamento das 7 taças, os vencedores adoram o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Rei das Nações, conforme capítulo 15, versículo 3. A vitória sobre a grande meretriz foi garantida, pois o Cordeiro é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Mas, querido amigo, houve momentos em que essas verdades sobre a primazia de Deus se tornaram mais obscuras. Quando a besta venceu as 2 testemunhas, quando o dragão se mostrou forte diante da mulher, quando a besta do mar se exaltou e desafiou e venceu os servos de Deus com as suas palavras arrogantes e blasfemadoras, tudo estava um pouco mais obscuro. Quando a besta da terra fez morrer aqueles que recusaram adorá-la, e quando a grande meretriz se embriagou com o sangue dos santos, tudo se tornou obscuro, tudo se tornou escuro. É difícil manter uma confiança total no Senhor quando parece que o mal vence o bem. Os últimos capítulos do Apocalipse servem para apagar qualquer dúvida que tenha sobrado. Deus é o soberano e reina eternamente. E os fiéis que confiam no sangue do Cordeiro vencem para participar do reino eterno. A vitória total e final é dos santos. As bodas do Cordeiro representam a celebração dessa grande vitória. Então, nós vamos estudar essa primeira parte do capítulo 19, dando-lhe o seguinte título: O júbilo celeste pelas bodas do Cordeiro. Eu repito, com base em Apocalipse 19, 1 a 10, temos esse título que daremos para esse estudo: O júbilo celeste pelas bodas do Cordeiro. Querido amigo, aqui temos então a descrição, o registro de João, os detalhes que o Senhor lhe revelou e julgou necessário para que todos nós conhecêssemos a respeito do destino eterno dos homens. Mesmo que entendamos que sejam poucos os versos 19:1 até 20:15, que mostrem tantos detalhes importantes sobre os tempos finais, o que temos aqui, em síntese, é o necessário para sabermos que nós devemos nos preparar para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. O princípio, então, que extraímos desses 10 versos iniciais do capítulo 19, pode ser visto nessa frase resumo. As bodas do Cordeiro são motivo de júbilo celeste porque demonstram a concretização vitoriosa dos planos de Deus. Eu repito, com base em Apocalipse 19, 1 a 10, temos esse princípio a orientar-nos, a desafiar-nos, a proclamar essa verdade. As bodas do Cordeiro são o motivo do júbilo celeste. Por quê? Porque demonstram a concretização vitoriosa dos planos de Deus.
E nesse texto, nós encontramos 3 características distintivas do júbilo pelas bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro caracterizam-se, em primeiro lugar, por ser entoado o cântico de ações de graças. Versículos 1 a 5. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. 3 vezes nesse livro encontramos a numerosa ou grande multidão, sempre no céu e sempre adorando ao Senhor. No capítulo 7, no capítulo 19 aqui e depois no capítulo 19, versículo 6. A palavra aleluia, embora comum em expressões de louvor em nossos dias, ela aparece apenas em 2 livros da Bíblia, nos Salmos e no Apocalipse. Vem do hebraico e significa o quê? Louve a Deus. No Apocalipse, a forma grega da palavra aparece apenas 4 vezes, todas nesse capítulo. No versículo 1, no versículo 3, no versículo 4 e no versículo 6. Cada vez que pronunciamos essa palavra, falamos o nome de Deus, e por isso deve ser falada com toda reverência e respeito. Não é uma palavra comum ou uma mera interjeição. Não. Ela é sim uma expressão de adoração ao Senhor. Vamos analisar agora o cântico e o seu conteúdo. Versículo 2 diz assim: Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Querido amigo, essa é a mensagem e o mesmo motivo de louvor encontrados também na terceira taça. Deus, por ser santo, é absolutamente justo. No julgamento da Babilônia, no 5º selo, Deus se mostrou justo e respondeu à petição das almas debaixo do altar que esperavam a vingança contra os seus perseguidores. E aí, então, no versículo 3, nós temos uma repetição. E segunda vez eles disseram: Aleluia! Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. A multidão repetiu a sua palavra de adoração, dando honra e glórias a Deus. A fumaça acompanha várias figuras do castigo divino. Subiu de Sodoma e Gomorra. Deus respondeu à oração de Davi quando este pediu o livramento das mãos de Saul. Deus usou uma resposta de uma maneira bem clara para Davi, fazendo com que essa fumaça fosse percebida. Davi descreveu então a justiça divina, conforme 2 Samuel 22, 9 e Salmo 18, e essa fumaça então sobe para sempre ou pelos séculos dos séculos, não literalmente, logicamente, mas para mostrar a vitória total do Senhor. Qual é a extensão desse cântico? Versículo 4 diz assim: Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém! E novamente a palavra Aleluia, Aleluia. Semelhante a ondas de louvor nos capítulos 4 e 5, mas aqui a adoração começa com a grande multidão e continua com os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Deus permanece assentado no trono. Imperadores vêm e vão, mas o Todo-Poderoso, Ele continua governando e o seu reino é universal e eterno. Que seja assim. Amém. Aleluia. Louve a Deus por isso. O versículo 5 diz assim: Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Querido amigo, essa voz não é a voz de Deus, pois chama os servos para louvar o nosso Deus. Então, quem poderá estar junto ao trono de Deus? Há algumas possibilidades. Os 4 seres viventes que ficam no meio do trono e à volta do trono. Capítulo 4, versículo 6. Os vencedores receberam a promessa de sentar com Jesus no seu trono, para reinar com ele. Eles entram na presença de Deus
e ele estende sobre eles o seu tabernáculo, o seu manto. Toda criatura, da menor à maior, deve honrar ao Senhor. Temer significa respeitar, significa reverenciar, significa levar Deus a sério. Deus merece o temor de todas as suas criaturas. Por isso, então, em segundo lugar, as bodas do Cordeiro caracterizam-se pelo cântico ser entoado pelos redimidos justificados. Versículos 6, 7 e 8. Aqui também temos alguns detalhes. Primeiramente, o cântico destaca o reinado do Senhor. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Voltamos então ao início dessa nova onda de louvor. No ponto de partida, a numerosa multidão novamente exclama. E essas descrições identificam em outros versículos a forte voz de Jesus, os sons que vêm do trono, ou um grande número de adoradores. Aqui é a voz coletiva da grande multidão. O dragão queria reinar, mas ele não conseguiu. A besta se achava única, mas a sua autoridade duraria o quê? Pouco tempo, é limitado. A meretriz dominava os reinos do mundo, mas ela caiu. Das 10 vezes que a palavra traduzida aqui por Todo-Poderoso aparece no Novo Testamento, 9 vezes estão aqui no Apocalipse. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é quem reina. No versículo 7, o cântico é entoado pela noiva ataviada. Diz assim esse versículo, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Querido amigo, essas palavras anunciam motivo de celebração. É uma festa de casamento. O Cordeiro receberá sua noiva. A figura do casamento, para representar a relação de Deus com seu povo, ela já tinha sido usada desde o Antigo Testamento para falar sobre o povo judeu e o seu relacionamento com os judeus. Deus tomou Israel ou Judá como sua esposa. Vemos isso em Ezequiel 16, Oséias 2 e Oséias 3. No Novo Testamento, Cristo se entregou por sua noiva e quer que ela seja pronta para o encontro. Ela se preparou para o casamento como uma noiva se prepara para se apresentar ao noivo. A ideia da noiva nas Escrituras exige o esforço da igreja para se apresentar pura e sem mancha. E aí então, no versículo 8, temos o cântico que é dado, que é oferecido pelos que praticam a justiça. Versículo 8 diz assim, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Por quê? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Querido amigo, a meretriz, a grande cidade mundana, estava vestida de linho finíssimo, mas sua posição como rainha durou pouquíssimo tempo. Linho fino é a roupa apropriada, adequada para as vestes sacerdotais no Antigo Testamento. Deus vestiu a sua esposa em linho fino. A noiva se apresenta a Cristo vestida de linho fino. O significado do linho, como já deduzimos nas citações acima, é a pureza dos servos obedientes. E esse versículo não nega a importância da graça divina na nossa salvação, como outros vários versículos desse livro enfatizam. Mas esse versículo e esse linho fino destaca o quê? A necessidade de uma fé obediente. Lembre-se de Tiago, capítulo 1, versículo 25, e de Tiago, capítulo 2, versículo 24. Por isso, então, chegamos em terceiro lugar a uma outra e uma derradeira característica nesse estudo. As bodas do Cordeiro caracterizam-se por ser uma cerimônia exclusiva dos convidados bem-aventurados.
versículos 9 e 10. 3 detalhes aqui também. Primeiro, os convidados são os bem-aventurados. Versículo 9 diz assim: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aqui temos uma afirmação tremendamente importante, cuja veracidade é frisada de várias maneiras. O anjo mandou que João escrevesse essas palavras, dando ideia aqui, então, que ele estava reforçando a ordem geral de 1,19, que o Senhor já tinha dito para João: escreva. Então, aqui temos a 4ª das 7 bem-aventuranças do livro. Mas a pergunta, então, é: quem são esses chamados à ceia das bodas do Cordeiro? Quem são essas pessoas abençoadas? São os vencedores, os obedientes, os santos, os que não amaram a sua própria vida e se ofereceram totalmente ao Senhor. Neste contexto, a aplicação primária deve ser feita aos vencedores no contexto da perseguição. A figura do casamento de Cristo com a sua igreja, porém, estende-se ao quê? A muitos outros fiéis. Na verdade, a todos os outros fiéis. Os mártires da época de João acham a sua vindicação na derrota da meretriz e logo em seguida na queda das bestas e do dragão. Mas a igreja de todos os lugares e de todas as épocas realiza sua vitória em chegar à presença do Senhor, ou pela morte dos fiéis, ou pela segunda vinda de Jesus. O fato é que todos nós, que somos cristãos, estaremos assentados nessa linda mesa, celebrando as bodas do Cordeiro. Um outro destaque que devemos fazer é que os convidados foram confirmados com palavras verdadeiras. E o versículo 9 ainda completa dizendo assim: e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ele enfatizou que as palavras são verdadeiras. Obviamente, tudo que Deus fala é verdade. Disse Deus. São palavras com uma fonte de altíssima autoridade. Os convidados devem fazer o quê? Versículo 10. Devem adorar a Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Mas o anjo então disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adora a Deus. A primeira das 2 vezes que João prepara-se para adorar um anjo. É interessante isso. A outra vai aparecer somente no capítulo 22, o último capítulo. Há várias explicações para esse ato do apóstolo. E uma explicação possível e aceitável é que João ficou tão maravilhado com essa cena que ele caiu impulsivamente para dar homenagem ao anjo que lhe mostrou essas coisas na visão. E é bastante natural nas Escrituras revelar as falhas de homens bons. Por exemplo, Noé, Abraão, Moisés, Gideão, Davi, Pedro, e aqui também com João. Independente do motivo ou da explicação dadas às ações de João, a resposta do anjo reforça um fato importante. A adoração pertence exclusivamente, totalmente, somente a Deus. Os judeus e os cristãos, porém, eles foram perseguidos em vários momentos da história. Mas por quê? Porque foram adoradores de um único Deus. Rejeitaram os deuses dos romanos. E esse ato de João, então, ilustra o perigo de qualquer um de nós cair na idolatria e dar honra indevida às criaturas e não ao Criador. O anjo se viu como conservo. Ele é apenas uma criatura, mais próximo em natureza do homem do que do Criador. O testemunho de Jesus deve ser guardado. O Evangelho não é apenas uma história interessante, de modo nenhum. É uma mensagem que exige uma reação. O Evangelho deve ser obedecido. Jesus, então, é a essência dessa profecia, pois ela olha para o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. A aceitação de adoração por parte de Jesus e a ordem do Pai que ele fosse adorado são algumas das provas da divindade dele.
As palavras verdadeiras e as profecias que vêm de Deus nos levam a honrar e adorar a Jesus. Querido amigo, uma mulher, a grande meretriz, caiu. A outra, a noiva ataviada, foi conduzida à celebração do seu casamento com o Cordeiro. Todo o seu esforço de se manter pura valeu a pena, porque agora ela recebe a recompensa da bênção, da comunhão e proteção divinas. Minha oração, então, é que você faça parte dessa Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, para que um dia, com grande alegria, possa participar desse evento maravilhoso, as bodas do Cordeiro. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.